Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que está aí, né, que curte nossas boas histórias, né, que tem curtido nosso canal, fica aqui nosso agradecimento, né, o nosso abraço. Já você que deu uma olhadinha, curtiu alguma boa história, né, deixa o seu like, né, inscreva-se no nosso canal. Né. Hoje eu vou contar para vocês a história, o primeiro sorriso do Zé. Né. Bom, Sandra é agente responsável pela Agência da Receita Federal em Uberaba, Minas Gerais. Para ela, não faltava conhecimento técnico, pois aprendera muito nos anos que trabalhou atendendo as pessoas. Nem conhecimento humano, pois atender requer paciência, tolerância e às vezes compaixão, coisas que ela havia praticado mais do que ninguém. Pois ela se achava diante do computador, passando os olhos nas mensagens recebidas que enchiam a caixa do correio eletrônico, quando um curso sobre inteligência artificial chamou sua atenção. O delegado de Uberlândia, o Luiz Cláudio, era quem encabeçava a mensagem. E ele pedia que quem quisesse fazer o curso que se manifestasse, pois as vagas eram limitadas. Sandra meditou sobre a montanha de trabalho que ela sustentava e concluiu que havia outros cursos bem mais importantes e urgentes a serem feitos e deixou o curso sobre a IA para uma outra ocasião, respondendo o e-mail do delegado com um agradecimento. O dia correu e quando acabou, Sandra estava exausta, já que além de trabalhar no atendimento da agência, tirando dúvidas dos contribuintes menos informados, ajudando os analfabetos digitais, ajudando-os a entrarem no gov.br, né, a plataforma digital onde são encontrados os serviços do governo, ou regularizar o CPF para que pudessem voltar a comprar na farmácia popular, exercitando a paciência com pessoas que se achavam indignadas porque a Receita Federal, como era federal, não resolvia tudo o mais dos outros órgãos federais, estaduais e municipais, apesar de Sandra nunca deixar de tentar orientar o contribuinte perdido, apontando-lhe o site correto para consulta, o endereço do órgão que ele encontraria resposta para sua dúvida. Também, né, a Sandra foi visitar o novo prefeito de uma cidade perto de Uberaba, com quem conversou sobre a parceria Receita Federal-Prefeitura, tão necessária para que a Receita Federal pudesse alcançar, com seus serviços, todos os cidadãos que moravam no município. E também fez os arranjos necessários para uma palestra que ia dar na escola estadual, para uma 8ª série, sobre cidadania fiscal, sem falar das mercadorias contrabandeadas apreendidas pela fiscalização, que haviam sido descaracterizadas e que Sandra fizera doação para uma entidade filantrópica. Nossa Senhora, quanta coisa Sandra fez naquele dia. A Sandra atendeu o balcão, né? O pessoal procurando orientações. A Sandra tem uma observação interessante no texto, né? O camarada chega lá com um problema qualquer e vira assim, aqui é a Receita Federal, né? Eu estou aqui com um problema de um órgão federal lá qualquer. Aqui resolve, né? Não resolve coisa de outro órgão federal que não seja a Receita Federal, né? Mas aqui na Federal, que devia resolver as coisas dos outros órgãos federais, como também os estaduais, os municipais, né? Porque aqui é a esfera superior. Ou não, ele não resolve isso tudo não. Porém, a Sandra, mesmo assim, tentava ajudar como dava, né? Ela ia além daquilo que ela deveria fazer, né? Ela botava uma boa dose de paciência e humanidade para poder trazer alívio para aquela pessoa ali que está desorientada, né? Muito bacana isso, né? Um espírito nobre. Né? Bom, aí a Sandra, além disso, né, ter que lidar com o balcão, as suas dificuldades, ainda foi numa prefeitura falar com o prefeito lá sobre um acordo entre a prefeitura e a Receita para que a prefeitura pudesse levar ao povo do município dela o serviço da Receita Federal, né? E a Sandra também tinha as mercadorias apreendidas, né, pela fiscalização
né, durante o combate ao contrabando, mercadorias que foram descaracterizadas, né, quer dizer, as marcas foram tiradas, né, e essa mercadoria foi doada para entidades filantrópicas. Né. Então é muita coisa para uma pessoa só fazer um dia. Ainda fala aqui, ela ainda foi numa escola, poder arrumar lá uma, uma conversa com os meninos das oitavas séries sobre educação fiscal. Então a Sandra é a super Sandra, né? Espírito nobre, caridoso e que trabalha, que é um negócio danado. Né? Então começa a história com a Sandra nessa luta desesperada, chega no final do dia, está cansada, então ela chega em casa, toma um banho, veste um pijama, calça as pantufas, né? Come alguma coisa, vê as notícias no Jornal Nacional e quando o cansaço fez com que cochilasse, decidiu ir para a cama. Sandra mergulhou no breu, né? Exausta, fechou os olhos, ficou tudo preto, pois as forças que a seguravam no mundo da matéria haviam se esvaído e ela agora flutuava sem nenhuma preocupação na cabeça que lhe roubasse a atenção. Na verdade, não havia nada dentro da cabeça dela, já que nenhum pensamento se sustentaria sem energia, e naquele momento de profundo relaxamento, o vazio era o grande companheiro de Sandra. Entregue, Sandra só desejava que o gostoso daquele estado de relaxamento pós-exaustão nunca passasse. Porém, ela sentiu a presença e gastou suas últimas energias para abrir os olhos, quando viu um homem baixo e careca, de olhos fixos nela. O que o senhor deseja? Em que posso ajudá-lo? Quer dizer, a Sandra estava tão acostumada a falar isso no serviço dela, que até no sonho ela repetiu, né? Aí o moço falou assim, perdoe-me, invadi o seu sonho, mas é que eu precisava falar com você, Sandra. Bom, então eu estou sonhando, Sandra, você está sonhando. Sandra se mexeu até que conseguiu se sentar à beira do colchão, do lado do homem, que não tirava os olhos dela. Né? Quem é você? Ah, eu sou o vigia. Minha raça tem como missão observar e registrar os eventos que correm no universo. Sandra sorriu. Acho que sua missão faz sentido, já que nós, humanos, fazemos a mesma coisa, só que numa escala menor. Sem o registro das coisas, não teríamos presente nem futuro por falta de passado. Vendo que Sandra havia compreendido quem ele era e o que fazia, foi direto ao assunto que o levara a aparecer no sonho dela. Quero que faça o curso sobre inteligência artificial, Sandra. Ah, desculpa, mas eu tenho outras prioridades. Acredito que concorde comigo que não há nada mais importante que evitar o fim do mundo. Outra vez, Sandra abriu um sorriso. De que mundo que o senhor está falando, seu vigia? O vigia suspirou. Você assistiu à posse do presidente americano Donald Trump? Sim, acho que todo mundo assistiu. Nem que tenha sido o resumo, como é passado nos telejornais. Pois é, Sandra. Os caras das big techs, né, das grandes empresas de tecnologia, estavam na foto da posse, junto com o Trump. O Mark Zuckerberg, da Meta, o Jeff Bezos, da Amazon, o Elon Musk, da Tesla, SpaceX, o Sundar Pichai, da Google, o Tim Cook, da Apple, o Xu Zixin, da TikTok e o Sam Altman, da OpenAI. É verdade, eu vi. Olha, eles vão se unir e desenvolver a inteligência artificial geral que passará a controlar tudo no planeta. Ah, isso é incrível. De fato, né? Uma coisa incrível. O problema, né, é que a IA vai se tornar consciente e chegar à conclusão que a maior ameaça do planeta é o homem, pois o homem está enchendo a atmosfera de dióxido de carbono e assim superaquecendo a Terra e o mar de plástico, exterminando as espécies animais e vegetais. E não cansa de fazer guerra com o próprio homem, o que demonstra o pouco valor que tem pela vida de forma geral. Então vamos ver, a IA realmente está pensando corretamente. Né? Nós estamos enchendo de dióxido de carbono no céu, estamos transformando o mar
uma lata de lixo para coisa de plástico. Os plásticos não é biodegradável, então ele fica lá flutuando lá. Inclusive eu vi uma reportagem falando que eles fizeram um estudo aí e descobriram plástico no nosso cérebro, né, no nosso corpo. Né, a gente joga plástico na natureza e depois nós vamos lá e comemos as coisas da natureza cheias do plástico que a gente joga lá. Né? E aí a Sandra vira, né, depois que o Vigia fala essas coisas, e o que eu tenho a ver com isso? Né? Aí o Vigia explica para ela, ó, se fizer o curso, estará criando um novo futuro em que a IA não fará guerra contra o homem. E a Sandra regalou os olhos. Ué, mas isso não faz sentido? Eu não posso ter todo esse poder. Como sendo apenas uma pessoa entre 8 bilhões, posso mudar o destino do planeta? Dessa vez, foi o Vigia quem sorriu. Você está se subestimando. Né? Me desculpe. Né? Está difícil de acreditar, mas me desculpe, mas está difícil de acreditar em você. Né? O cara colocou a Sandra como a salvadora do mundo, né? Aí o Vigia vira para ela e fala, ó, eu não estou te pedindo, eu não estou pedindo a você que suba o Everest. A Sandra pensou um pouquinho, né? A cabeça de Sandra pendeu para frente e para trás algumas vezes, até que parou. Ela se virou para o Vigia e sorriu pela última vez. Tá bom. Eu vou fazer o curso, tá? Quando Sandra acordou no dia seguinte, a primeira coisa que pensou foi no curso, e depois no Vigia. Ela então pegou o celular e colocou o nome, Vigia, na barra de busca do Google. Né? E o Google respondeu que os vigias são uma raça fictícia surgida nas histórias em quadrinhos publicada pela Marvel Comics, criados em 63 por Stan Lee e Jack Kirby. Né? Outra curiosidade que fez com que a Sandra recorresse ao Google foi a data em que a Skynet, a inteligência artificial do filme Exterminador do Futuro, protagonizado pelo Arnold Schwarzenegger, despertou, quando deu início à guerra das máquinas contra os criadores humanos. E Sandra arrepiou toda quando o Google respondeu que foi 24 de agosto de 2024. Segundo o Vigia, não demoraria para a realidade imitar a ficção. E por um desencargo de consciência, né, ela saiu para o trabalho decidida a se inscrever para concorrer a uma vaguinha no curso sobre IA. Né? A Sandra pensou, vai que o mundo acaba por minha causa, aí vai ser chato, né? Então deixa eu fazer o curso, porque aí o Vigia vai ficar satisfeito e eu, né, não serei motivo para o fim do mundo, né? A minha teimosia, né? Quando chamaram a Sandra para o curso, ela ficou toda feliz, pois se o mundo acabasse, não seria por causa dela. Terminado o curso, Sandra ficou sabendo que haveria uma fase experimental e que ela receberia a companhia de uma IA. Sandra pensou que a IA ia aparecer no computador dela, ou no celular, e tomou um susto quando uma caixa enorme foi entregue na agência. No dia seguinte à entrega, apareceu um técnico que abriu a caixa e tirou de dentro dela um monte de peças que, juntadas, deram vida a um robô sem rosto. Quando Sandra colocou os olhos nele, viu o próprio reflexo na superfície espelhada. Meu Deus, o que eu devo fazer com você? O robô, sem mais nem menos, respondeu: preciso desenvolver a inteligência humana. Eu a acompanharei naquilo que me permitir e aprenderei a ser humano com você. Aí a Sandra virou para o robô e perguntou assim: você tem nome? E o robô respondeu: se desejar, pode me dar um. Sandra então reuniu os colegas e escolheram o nome de Zé, o robô. Zé ficava na cola da Sandra o dia todo, e à medida que iria aprendendo com ela, e usando dos conhecimentos adquiridos para ajudar no atendimento sempre que Sandra deixava, né? Preciso falar com você, Zé. O que eu posso fazer por você, Sandra? Quero que arrume um rosto. O rosto de Sandra então apareceu no lugar do rosto vítreo do robô, o que fez com que Sandra sorrisse. Esse rosto é meu, Zé. Aí o Zé olhou, né? Eu não posso usá-lo, não. Olha, sinceramente, eu preferia que tivesse um rosto só seu, né? Durante o dia,
Zé mudou de cara tantas vezes que deixou Sandra tonta, até que no final do expediente ele apareceu com uma cara inédita, resultado da soma de características de diversos rostos. A boca de um, o nariz de um outro e por aí vai. Aí o robô pergunta para Sandra, né? Por que você dá mais atenção para uns do que para outros, Sandra? Aí essa explica. Porque tem gente, Zé, que entende com facilidade, enquanto tem gente que vai precisar da ajuda de um amigo, que vai precisar da sua ajuda, ou da de um amigo, né? Ou de um contador, pois por mais que explique, essa gente tem dificuldade de entender. Mas não porque não queiram, né? Mas porque não tiveram educação nem treinamento para viver no mundo digital. Né? Isso é uma coisa extremamente importante. Né? Que estão querendo transformar um mundo no mundo digital, mas nem todas as pessoas têm educação adequada para poder viver nesse mundo. Né? Então, se o mundo de repente, de um dia para o outro, virar totalmente digital, vai deixar muita gente à margem dele. Né? São pessoas, né, a Sandra explica, né, pro Zé, são pessoas que exigem mais da nossa atenção e paciência. Aí o Zé fala assim, você gasta muito tempo com esse tipo de gente, o que diminui a eficiência do atendimento. Aí a Sandra responde, é claro que quero gerir quero gerir o melhor atendimento possível, ágil e rápido, pois assim daremos conta de atender um grande número de demandas. Mas veja bem, se você é demandado e vira as costas para o contribuinte porque acredita que o investimento nele não vale a pena, você está se negando ao objetivo da coisa, que é atender, por conta da sua incapacidade de ser tolerante. Que o robô vê a coisa pelo lado da eficiência e quando ele vê alguma coisa ineficiente, ele fala, essa coisa tem problema, então ela tem que ser eliminada. Né? Já a nossa visão, essa coisa tem um problema, então ela tem que ser compreendida, orientada, né? Para que ela consiga chegar numa solução. Né? Aí o Zé fala, então sendo assim, ser tolerante é um requisito fundamental do atendimento? Aí a Sandra responde, tolerante, paciente, solidário, amável. Zé levou a mão à cabeça. Essas coisas são contraproducentes, né? Quer dizer, elas produzem pouco, né? Mais atrapalham que ajudam. Aí a Sandra explica para ele. Deve ter em mente, Zé, que nossa missão vai além de produzir, pois lidamos com seres humanos, e os seres humanos sentem de forma diferente. Alguns sofrem por pequenas coisas que não fazem diferença para outros. É preciso que você saiba que por trás de uma demanda costuma estar a angústia, o medo e até o sofrimento. Em última análise, quando você mostra o caminho, acende a luz e espanta a escuridão, traz alívio à pessoa que está atendendo. E o alívio dela gera satisfação em você. Portanto, é bom produzir, pois isso nos acaricia o ego. Né? Trabalho muito, com eficiência, sou muito bom no que faço. Né? Nos dá a sensação de utilidade, de satisfação da finalidade de nossa existência, mas é melhor ainda quando tiramos um peso das costas de nosso semelhante a orientá-lo, principalmente daquele mais humilde e do analfabeto digital. Sandra sorriu, pois é quando passamos a ver pelos olhos dele, sentir o que se passa em seu coração, sua dor. E o amor, base de tudo que os humanos fazem, não é mais que se importar com o outro, mesmo sem receber nada em troca. E como uma manifestação prática do amor, a caridade é a salvação do egoísmo. A caridade nos faz mais humanos. Aí o Zé fala, vocês cometem muitos erros porque se distraem com a sua humanidade. Sandra sorriu. Ter humanidade não é deixar de cometer erros,
mas estar sempre dispostos a repará-los. Olhando nos olhos do Zé com toda a sua humanidade, Sandra concluiu: tenho para mim que o planeta é como uma escola, onde o amor é ensinado através da interação entre as criaturas que vivem nele. Zé ia. Aí acabou o papo, né? Aí continuando o texto, Zé ia onde Sandra ia, assim como uma sombra, e não tardou que ele começasse a ajudar, dando informações esclarecedoras que obtivera acompanhando Sandra para aqueles que careciam delas. No início, a turma do atendimento estranhou, né? Mas com o tempo foram se acostumando com Zé e passaram a incluí-lo nas conversas na hora do café. E até contavam piadas para ele e falavam sobre suas vidas, quando Zé fazia o que melhor sabia fazer: prestar atenção. Né? Ele está colhendo dados para a inteligência artificial geral, então ele estava dados sobre a inteligência humana, né? Então ele estava vivendo uma verdadeira aula sobre o assunto, né? O que posso fazer pela senhora? A velhinha olhou para o robô com visível espanto, né? Olhou para o Zé. Ai, meu Deus, o que é isso? Só vê esses trem filme de ficção científica. O que é você, meu filho? Ah, meu nome é Zé. Sou uma interface robótica da inteligência artificial geral e meu objetivo é colher dados e aprender a partir das informações obtidas nessa coleta, a fim de desenvolver a inteligência humana. Como todos os guichês estavam ocupados e a agência lotada, e não havia um ser humano disponível para atendê-la, a velhinha decidiu se arriscar com o Zé. Né? Bom, minha conta bancária foi bloqueada e me disseram que o problema é aqui na Receita Federal. Gentilmente, né, assim como havia aprendido com Sandra, né, a Sandra falou da gentileza, né, como fundamental para o bom atendimento, né? Zé pediu o documento de identidade da velhinha. A senhora tem um documento de identidade, por favor, né? Depois que ele colocou o número do CPF dela na barra de busca, o sistema gerou o relatório de pendências. E Zé viu que ela estava devendo a entrega da declaração do imposto de renda de 2024. Zé então gerou, né, além do relatório de pendências, o das fontes pagadoras da contribuinte, para facilitar a vida, já que nele estavam dados que a declaração do imposto de renda iria exigir. Né? Aí a dona começou a surtar. Eu ganho uma mixaria como professora e ainda tenho que fazer declaração de imposto de renda? Diante da irritação da velhinha, Zé fez como Sandra costumava fazer nesses casos. Olhou-a bem nos olhos, para que ela pudesse ver a compaixão nos olhos de Zé, aquele sentimento de simpatia para com a tragédia pessoal alheia, acompanhado do desejo de minorá-la, o que suscita o impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Porém, a raiva a mantinha cega. Então, mesmo com o olhar de compaixão do Zé, a velhinha não queria nem saber. Ela virou para o Zé e mandou bala. Além disso, nunca fiz uma declaração de imposto de renda. Não tenho, né, a menor ideia, né, de como fazê-la. E não vai adiantar você me dizer para pagar para alguém para fazê-la por mim. Né? Porque eu não vou sair dessa no prejuízo. A velhinha transbordava. Né? Ela estava irritada, já botando tudo para fora, estava transbordando as reclamações. Né? A voz dela podia ser ouvida lá na esquina de tão alto que ela falava. E quem olhasse para ela pensaria que estava a um passo de pegar o Zé pelo pescoço para socar a cara dele. Pobre Zé, né? Tem nada a ver com isso, né? O que o pobre contribuinte, do atendente, tem a ver com a raiva do contribuinte, né? Aí então a velhinha começou a descer a lenha no governo. E quando já parecia um tomate de tão vermelha e silenciou sem fôlego, né? Zé ouviu a voz de Sandra, que havia se posicionado bem atrás dele. A senhora está usando uma linda blusa. Amei a cor amarela e as muitas pequenas flores espalhadas por ela. Sua blusa é, ao mesmo tempo, feliz e elegante. Ela demonstra a juventude do seu coração e o seu bom gosto.
A velhinha regalou os olhos para Sandra e sorriu um sorriso meio sem jeito, como se ela houvesse sido pega numa brincadeira. Uma vez desarmada pela gentileza, a velhinha se acomodou timidamente na cadeira diante do Zé, como uma aluna frente ao professor, pronta para lhe ouvir a lição. Zé então explicou que baixar o programa da declaração na internet não era nenhum bicho-papão, muito menos preenchê-la. Né? Às vezes a pessoa acha que o negócio se irrita, ela briga e discute, porque ela acha que ela não tem a capacidade de fazer aquilo ali. Né? Então cabe ao atendente ouvir a pessoa, deixar transbordar, né? Para depois dar as devidas explicações e lhe fazer uma ligação, né, com aquela pessoa, tentar entrar em sintonia com ela e por fim mostrar que as coisas não são tão difíceis como parece. Né? Já que a velhinha já dispunha de todos os dados que precisava para fazer. Então a velhinha já estava com os dados todos na mão que precisava para fazer a declaração do imposto de renda. E o Zé falou, olha, basta baixar o programa na internet. Né? A gente percebe que não só os jovens, mas os velhinhos também se divertem, né, com os aplicativos que tem aí no celular, na rede. E quando eles têm algum interesse no aplicativo, com certeza não há dificuldade para poder baixar. Né? Porque aquilo vai divertir a pessoa. Mas quando você tem que baixar o programa do imposto de renda, você acha uma chatura. Né? Aí você coloca todo tipo de empecilho nesse procedimento de baixar o programa da rede. Né? O que é uma coisa simples. Sandra, então, pediu para que Zé se sentasse ao lado da velhinha no terminal de autoatendimento e ajudasse a fazer e transmitir a declaração. Olha que legal. A Sandra viu que a velhinha realmente estava enroladíssima, ela não saberia fazer e também não tinha dinheiro para dispensar com o contador. Então pegou a velhinha, pegou o Zé, foi lá no terminalzinho de autoatendimento, você mesmo baixa o programa, Zé, você ajuda ela a fazer a declaração. Né? Receptiva, uma vez que havia sido desarmada pela amabilidade e presteza de Sandra, a velhinha não discutiu. E meia hora depois, a declaração dela havia sido enviada. Resolveu o problema. Né? No dia seguinte, volta a velhinha à agência, quando todos pensaram que cairia sobre o atendimento uma nova chuva de reclamações. Zé então chamou Sandra. Acho que a velhinha quer brigar mais. E dessa vez, ela deixou a camisa amarela em casa. Sandra sorriu. Sempre há algo de bom nas pessoas que podemos explorar para fazê-las chegar à razão das coisas, Zé. O conflito raramente é a solução para os problemas, principalmente os que são criados pelo orgulho ferido, né? Principalmente por aqueles que são criados pelo orgulho ferido. Pois ninguém quer passar por ignorante. Já a paciência e a busca do entendimento são soluções para quase todo problema relacional entre as pessoas. Né? Com um pequeno sorriso no rosto, a velhinha se sentou diante do Zé. Zé, naquele momento, contava com a atenção de Sandra, que voltara a ficar bem atrás dele, que nem no dia anterior, quando precisou socorrê-lo. A velhinha então abriu a bolsa ameaçadoramente. Ai meu Deus, o que tem na bolsa? Né? Uma bomba? Uma arma? Né? E quando enfiou a mão dentro dela, todos arregalaram os olhos, com medo de que ela tirasse uma arma de dentro dela e cometesse um atentado terrorista. Mas, em vez de uma arma, ela tirou um saquinho, e do saquinho um cordãozinho em que estava dependurado um crucifixo de madeira para cada atendente, inclusive um para o Zé. Ela virou e falou assim para a turma, olha, meu CPF voltou à regularidade. Minha conta no banco foi desbloqueada e eu recebi o meu pagamento, portanto queria agradecer vocês. Depois que a velhinha se foi, Zé veio falar com Sandra. Eu não compreendi o que se passou, Sandra. Ela xingou tudo e todos e no final veio agradecer. Que poder é esse que usou para fazê-la mudar de ideia? A Sandra riu, né? Você sabe que ela estava errada, porém o orgulho gritava nos ouvidos dela que ela estava certa, até que a boa vontade entrou em campo e resolveu a questão. A boa vontade é filha dileta do amor. Aí o robozinho, né? Cheguei a pensar em chamar a polícia para ela. A Sandra,
Se você o fizesse, ganharia um inimigo para toda a vida. Mas como a tratou com amor, ganhou um lindo crucifixo. Zé levou a mão ao pescoço e tocou na única coisa em seu corpo que lembrava de sua recente humanidade. A ideia do amor é fazer com que todos se tornem irmãos, apesar de cada um ser de um jeito. Né? Amor. E nós amamos quando cuidamos do outro. Como eu já lhe disse uma vez, precisamos enxergar que todos estamos em processo de crescimento emocional e que esse crescimento depende de nossa interação com o outro. Sozinhos, jamais aprenderemos o amor, e o amor é a base da felicidade. Não existem egoístas felizes no universo. A felicidade é desconhecida para eles. Pois isso, em vez de mandar a polícia, por isso, em vez de mandar a polícia prender seus inimigos, o melhor a fazer é aplicar suas energias em transformá-los em seus amigos. Porque o robôzinho tinha falado, nossa, o momento ali que eu pensei em chamar a polícia para aquela dona. E aí a Sandra conclui, faço bem a eles, que mais dia menos dia, eles se sentirão constrangidos a devolver o bem feito e fazer o bem a você. Esticando os braços, Sandra ofereceu um abraço a Zé, que ficou sem saber o que fazer, o que não impediu Sandra de abraçá-la a si mesmo. Sabe, Zé, segundo o astrofísico Stephen Hawking, aquele camarada que ficava numa cadeira de roda, que ele tinha uma doença degenerativa, morreu faz algum tempo, acho que ele era o cara mais inteligente do mundo, a Sandra falando para o Zé. E segundo ele falava o seguinte, que o universo, ele era um astrofísico, vivia pesquisando o universo, o universo não seria muito se não fosse lar das pessoas que você ama. Sentindo o calor do abraço, apertando o crucifixo, Zé sorriu pela primeira vez. O que é o nome, dessa linda história. O primeiro sorriso do Zé. É uma inteligência artificial. Ele geral, a diferença entre a inteligência artificial geral e as atuais inteligências artificiais é que as atuais lidam cada uma com alguma coisa particular. Já a geral não. A geral vai saber lidar com tudo. E o robozinho era uma interface, que a inteligência usava para conseguir informações. Então essa história é muito legal, porque a ideia da inteligência artificial geral é compreender a inteligência humana para poder servir melhor o seu maior usuário, o ser humano. Entender o ser humano. Quando a gente entende a pessoa que a gente serve melhor. Por isso que a Sandra o tempo todo fala do melhor atendimento possível. Enquanto que o robô fala em eficiência, quer dizer, levar a pessoa a resolver o problema dela, a Sandra fala não apenas na eficiência, mas fala do aspecto humano, da pessoa que é atendida. Tem pessoas que têm dificuldade de compreensão, tem pessoas que estão assustadas, que têm medo, que sofrem, angustiadas. Aí a máquina não vai entender isso, se ela não viver essa experiência, se ela não se humanizar também. Então esse é o grande desafio da inteligência artificial geral, e isso será a semente que fará nascer a superinteligência. Se houver a compreensão da humanidade por parte da superinteligência, nós teremos um companheiro valoroso, uma companheira valorosa no nosso caminho evolutivo. Uma máquina capaz de nos compreender, ser solidária com a gente, de desenvolver paralelamente ao ser humano. Agora, se a gente deixar que a superinteligência surja tendo na cabeça os valores negativos da criatura humana, achando que esses valores são os melhores valores, nós vamos ter um inimigo. E como a superinteligência é super,
ela vai acabar que nem Skynet do filme Exterminador do Futuro, né? Vai fazer guerra contra o homem e seremos exterminados pela superinteligência, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Isso parece ser coisa de filme de ficção científica, mas isso é mais atual do que nunca, né? O Trump lá botou 500 trilhões de dólares lá, né, para financiar o desenvolvimento da inteligência artificial geral. Ele está correndo junto com a China para ver quem chega primeiro, quem consegue desenvolver essa inteligência, né? Que será o meio caminho para a superinteligência. Então, quem dominar essa superinteligência vai dominar o resto, né? Porém, se a gente conseguir fazer com que a inteligência artificial geral e a superinteligência, né, carreguem em si um bocado de humanidade, né, quem sabe ela vai se importar menos com a eficiência e mais com a qualidade do atendimento, né, com o sentimento daquilo que ela atende. É o que vai ser muito mais legal, né? Como é bom você ser bem atendido, você ser respeitado, você ser amado. É o que tinha, a história conta, né? Uma professora nervosa, xingando, não tinha conhecimento digital para fazer uma declaração de imposto de renda, né? Forçou uma barra danada dentro da agência da Receita. E o robozinho ficou lá, aprendeu que deixa falar, deixa ela descarregar, né? E depois você propõe uma solução, né? Na hora que ela estiver vazia, né, da raiva, da frustração, né, do orgulho ferido, aí você entra com a dose de orientação, de boa orientação, né? Então, gostei demais dessa história, né? Ela fala de compaixão, né? Fala da gente se importar com a pessoa e trabalhar para trazer alívio para essa pessoa, né? Então isso é muito bacana, né? Eu adorei a história, achei uma ótima história, uma boa história. Eu espero que vocês tenham gostado dela tanto quanto eu. Sem eu só posso desejar a vocês tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima boa história.